preste atenção, galera, o que eu vou falar. Se não acontecer algo muito estranho contra os americanos, a explosão, uma embaixada americana em Tel Aviv foi danificada. Isso já justificaria, agora tu mexeu comigo. Mas se algo muito grotesco não acontecer contra os americanos, a guerra vai acabar do jeito que tá. Então, a gente tá numa bifurcação aqui. Se não acontecer nada, a paz vai chegar, o Trump vai aproveitar e vai talvez tentar já um Nobel da Paz. Agora, se acontecer um BO desse que eu falei, de um novo 11 de setembro, ou de um atentado biológico igual o 18 de setembro, aí ferrou, meu irmão. Um negócio que já tava ruim vai ficar 1000 vezes pior. Porra, e aí? Então, nossa esperança é que não aconteça um atentado terrorista nos Estados Unidos e não aconteça uma arma biológica não seja utilizada contra os americanos. Essa é a nossa esperança. Se não acontecer, o cobaia acelera vai acertar. Agora, acontecendo, a gente... Acontecer, ferrou, meu irmão. Vai começar a ter... Aí vai começar a dar merda de verdade. Aí foi minha aula para os meus alunos hoje. Entendi. O que vai acontecer para quem mora nos Estados Unidos se tiver isso? E como se proteger? E o que vai acontecer com o Brasil se acontecer isso? E o que fazer para se proteger? Aí, meu irmão, aí o professor vende a aula. Tá bom. Bom, o Tibério Augusto mandou mais uma aqui, ó. E família, não esquece de se inscrever e dar o like aí no vídeo, tá bom? Tenho certeza que você tá se amarrando, não tem jeito. Vamos lá. Tibério Augusto mandou R$25. Temos 16 gramas de urânio que sumiu. 2 navios na costa do Brasil sem permissão. Inteligência de Israel disse que um país ocidental forneceu urânio para o Irã. Pode dar ruim para nós? Isso foi parte da minha aula de hoje. Também, porque... Tem a ver com o Brasil? Vamos supor, por enquanto isso ainda está muito especulativo, apesar de estar saindo na mídia tradicional, não é papo de conspiração. Tem veículos que publicaram isso em 2023, agora. Teve um apagão junto também, que foi meio estranho, um apagão junto com a presença dos iranianos. Vamos supor, a gente vai entrar num cenário altamente hipotético aqui, especulação pura. Vamos supor que em algum momento, não precisa ser nem no atual governo, os Estados Unidos cismem que o Brasil é um país inimigo. Geralmente, o que eles fazem com países inimigos? Sanções. Meu irmão, o que acontece com o país sancionado? Olhe para a Venezuela, olhe para o Irã. É desemprego explodindo, é inflação lá no céu, a moeda perde o valor completamente, né? Veja como é que está a situação da moeda lá venezuelana, né? O Bolívar. Então, assim, é um cenário altamente caótico. É improvável que isso aconteça? O Trump falou algumas coisas estranhas contra o Brasil quando ele entrou, né? Inclusive, logo que ele entrou, ele tinha 200 países para criticar, ele criticou o Brasil. Você fala, pô, meu irmão, esse maluco cisma de querer quebrar nossas pernas. A gente tem que se preparar, porque, infelizmente, uma sanção, ela traz aí o prejuízo sempre maior para a classe média e para as classes menos favorecidas. Então, os mais vulneráveis que pagam o pato. É uma situação triste. E assim, a gente olha, pô, o Irã tá lá na casa do caramba, né? Venezuela, esses caras são malucos. Mas se os caras cismarem com a gente assim e entrar numa dessa, você vê o que o Marco Rubio ali tá fazendo junto com o Trump, se entrar numa dessa, meu irmão, não é tão provável, eu acho que ainda é meio improvável, mas é um cenário desolador, meu. É caótico. Então, como se prepara para isso? Aí já vamos conversar com nossos consultores de investimento. Boa. Tem que ser bom também, né? Não é qualquer consultor, não. Tem que ser um cara ninja. Porra, isso aí, não faz isso não, cara. Pera aí, agora que eu tô começando a construir dar uma coisa, respirada, né? Fazendo reforma aí nos estúdios. Cheio de negocinho acontecendo, cara. E aí, porra, qual é, Trump? Segura a onda aí. Pô, pera aí, ó. Mexe com esses inimigos mais perigosos. Deixa a gente fazer nossas paradinhas. E a verdade é que, assim, querendo ou não, a guerra em qualquer lugar do mundo acaba reverberando pro resto geral, do mundo. Reverbera o mundo globalizado, né? Conectado. O Japão tem me preocupado já há muito tempo. Arrebenta lá no Japão, arrebenta aqui também, cara. A gente tem que se preparar. Como é que você se prepara para uma crise econômica global, para uma guerra nuclear? Tem que se preparar, cara. É claro que se eu tivesse morando em Dubai ou em Israel, era outro nível de preparação. Então, mas no Brasil afeta também. A gente tem que... Mexe em tudo. A gente tá pensando que... Você vê, uma guerra nuclear vai gerar um inverno nuclear. Ah, pô, mas no Brasil é clima tropical e tal. Meu irmão, arrebenta também, cara. Pode comprometer até 60%, 70% da nossa agricultura. Como é que a gente vai produzir comida para todo mundo? Tem que montar um planinho B, Rambo aí, botar a faixa do Rambo e... Não precisa ficar neurótico, mas só estudar um pouquinho, sem ficar
preocupado e ter insônia, mas só de pensar um pouquinho, ler um pouquinho, já é bom, porque você vai pegar a manha do negócio. Se você olhar e começar o negócio de bomba atômica explodindo, você já entra no modo deu merda. Modo deu merda e já vai pro salve-se quem puder. Tá? Como é que envolve isso? É relocação estratégica. Você tem que primeiro sair das grandes cidades, que aí vai começar a guerra de todos contra todos pela comida. Então você tem que ter um lugarzinho mais afastado, mais ou menos aí entre 100 e 300 quilômetros das grandes cidades. Não é legal ficar perto de base militar, porque é alvo prioritário. Aeroporto é alvo prioritário. Não ficar próximo de cidades que tem mais de 30 ou 50 mil habitantes, porque essa galera vai para cima de você querer pegar a comida que sobrou. Então você tem que ter um refúgio. Mas o sobrevivencialismo parte do princípio que o refúgio é tipo roots total. É uma cabaninha de madeira e você quietinho ali, né, faca no dente e vamos caçar. Eu acho que é um erro pensar assim, porque isso é você voltar pro primitivismo. E quando você vai pro primitivo, você fica vulnerável. A Ayn Rand tem um livro muito interessante chamado O Retorno do Primitivo. Esse livro mudou minha interpretação do que é o sobrevivencialismo. Por quê? Ela diz o seguinte: na década de 60, os marxistas que estavam nos Estados Unidos estavam tentando quebrar os Estados Unidos com o seguinte discurso: tecnologia é capitalista, então vamos acabar com a tecnologia. A gente não pode ter ar-condicionado, a gente não pode andar de carro. Só que aí qual é o argumento que ela dá? Uma nação moderna, ela pode se desindustrializar, tranquilo, sem problema. Só que se a nação que continua industrializada se cismar contigo, ela te arrebenta fácil. Sim, pô. Fácil, você vai tacar pedra, o cara tá vindo com drone. Então, a relocação estratégica é interessante porque ela traz o aporte da tecnologia para dentro do sobrevivencialismo. Aí tu monta um refúgio altamente tecnológico, que aí você vai usar usina fotovoltaica, você vai usar mini usina hidrelétrica, você vai ter um Starlink lá, mas aí o cara pode me encontrar. E tu desliga o Starlink, joga ele no rio, ele vai embora, o cara vai achar que tu tá lá na frente, entendeu? Tem uma série de estratégias legais, pô.